Bom pessoal, mais uma vez aqui com vocês no canal Geografia que Posso Tocar, e nesse nosso encontro nós vamos falar sobre ditadura militar. Pessoal, esse fantasma da ditadura militar que pode ou não chegar no Brasil. Novamente falando, nós estamos em 2020, governo Bolsonaro, tá pessoal? Bom, para começar a falar sobre ditadura militar, a gente retoma a aula anterior, quando nós falamos sobre o golpe de 1964, que os militares adoram chamar de revolução, pois teve grande participação da massa do Brasil. Golpe que foi dado em João Goulart, tá? Em que os militares assumiram o poder. Legal? Vamos lá. Como prometido, essa passadinha que nós vamos dar pelo período conhecido como ditadura militar. Eles gostam de chamar de revolução, né? Iniciada em 1º de abril de 1964. Podia ser uma grande mentira, né, pessoal? E infelizmente não é. A ditadura militar, pessoal, foi um dos períodos mais repressivos da história da República. Inúmeros grupos políticos foram caçados nesse momento. Durante o período, eles criaram os AIs, Atos Institucionais, que foram do AI-1 até o AI-5. E esses AIs, esses atos institucionais, determinavam, tá, entre outras coisas, cassação de partido e do direito de parlamentares e congressistas também, tá bom, pessoal? Bom, outros foram o que, pessoal? Presos ou mortos, ou seja, cassações, prisões, mortes. E eu gosto de brincar também um pouco sobre o que? A abdução. É como se acontecesse o que, pessoal? Descesse aqui, tá? Uma espaçonave sideral, tá? E ele levasse o corpo dessa pessoa e se nunca mais visse. Por quê? Até hoje, né, ainda existem corpos, né, familiares, pais, mães, irmãos, que não podem enterrar o corpo de seus filhos, né, sobrinhos, pais, por conta do quê? De não saberem aonde estão os corpos. Sumiram, foram abduzidos. Sim, foram os militares que fizeram isso. Esses mesmos militares que estão no poder hoje. O que diferenciou o período foi a sistematização do que, pessoal? Da repressão estatal aliada ao que? Ao incentivo do desenvolvimento econômico. Ou seja, o Estado tomou o poder. Não só o poder, anulou praticamente o poder legislativo, tá? E judiciário também, e determinou o que? O comando na economia brasileira. A estrutura estatal repressiva, pessoal, de impedimento do exercício da abertura política tomaram as ruas do país, principalmente na campanha direta já. Nós estamos falando do período militar e já, né, no período pós, né, finalzinho do período da ditadura militar, quando surgiu o movimento Diretas Já. Diretas quer dizer o quê, pessoal? Não presidentes militares colocados no poder por esses próprios militares, defendendo o interesse dos militares e de uma elite, né, que estava no poder, tanto industrial quanto agrária, tá? Mas que fossem o voto direto pela população brasileira. Legal? Bom, para vocês entenderem, pessoal, quem eram os caras? Os militares, né? Disseram que iam ficar no poder muito pouco tempo. Por quê? Eles pretendiam colocar, palavras dele, o Brasil nos trilhos e resolver o problema da economia e impedir o quê, pessoal? A entrada e o avanço do comunismo no Brasil. Sim, a mesma ideologia, ideia que foi usada lá por Getúlio Vargas, né? Dizendo que existia um fantasma, a ideia da entrada do comunismo no Brasil, foi utilizada pelos militares durante o período militar 64 a 85, de que eles estariam no poder
tomariam o poder, estariam no poder para arrumar a economia brasileira, colocar o Brasil nos trilhos e impedir a entrada do comunismo no Brasil. Pelo amor de Deus, né? Comunismo no Brasil, não existe comunismo no mundo inteiro mais, né? Só o termo comunismo, mas a ideia comunista não prevaleceu, não vingou, né? E o brasileiro, né, ainda ficou com medo desse fantasma, sem saber, sem ter ideia do que era o comunismo aqui dentro do Brasil. Sim, falta informação sobre socialismo e comunismo dentro do Brasil, tá? Bom, a estrutura de repressão garantiu estabilidade social necessária aos investimentos estrangeiros. Quer dizer o que, pessoal? Os militares abriram, né, escancararam as portas do Brasil para que o capital estrangeiro entrasse aqui. Então, muitas multinacionais nessa época, nesse período, adentraram no Brasil porque eles tiveram a redução dos impostos, né, da arrecadação fiscal era bem menor, para que eles pudessem adentrar e destruir o nosso meio ambiente e dominar a nossa estrutura econômica e industrial. Tá? A esse período nós damos o nome de milagre brasileiro. O que foi o milagre brasileiro? O milagre brasileiro foi o quê? O período em que o PIB, né, do Brasil subiu pra caramba. Só que às custas do quê? O PIB brasileiro determina o quê? Toda a exportação, produção e exportação que o Brasil fez nesse período, né? O problema é o seguinte, pessoal, né? Nós fizemos muita exportação de matéria-prima, o que é barata, ou seja, é chamado de milagre brasileiro porque nós não vendemos know-how e não vendemos produtos industrializados, nós vendemos matéria-prima. Isso trazia o que? Muito pouca grana, muito pouco dinheiro para o Brasil. Deu para sacar? Milagre brasileiro, né? Esse milagre econômico, o milagre brasileiro, foi nesse curto período, foi uma tentativa de transformar, no caso, o país em uma potência mundial. Não. Hoje nós estamos entre os 10 mais, as potências 10 maiores do Brasil, sim. Mas o problema é que essa potência entre os 10 maiores nos é garantida pela exportação de matéria-prima ainda, porque nós ainda somos, em grande maioria, agroexportadores, tá? Bom, a ditadura existiu até 1985, quando as pressões populares, lembra que eu falei para vocês agora há pouco, tá? A direta já, exigiram uma abertura política nas ruas do país, principalmente nessa campanha, tá? Mesmo com milhares de pessoas nas ruas, a reforma, tá, do Estado foi feita de forma lenta e gradual. Ou como Geisel, que era o presidente que estava nessa época no poder, presidente militar, falou o seguinte: a abertura vai ser lenta, gradual e segura. Geisel falou isso, ou seja, nós vamos dar abertura pouco a pouco e não vai ser total e abrangente, tá bom? No lado da classe trabalhadora, pessoal, nesse período, direta já, todo mundo pedindo, exigindo alguma coisa, tá? Surgiu um vigoroso movimento sindical, lá na época de 70, tá? Principalmente depois das greves do ABC paulista, entre 78 e 80, tá? Surgiu em 1978, mas entre 78 e 80 foi o maior e grande movimento, encabeçado e garantido por quem, pessoal? Pelo Lula, né? O Lula, que era um operário, iniciou um movimento, tá, de greves, e esse movimento de greves paralisou as indústrias, no caso do ABC, o que fez muita gente graúda, ou seja, elite industrial, perder dinheiro. Quando começou a perder dinheiro e percebeu que o movimento era sério, o que eles fizeram, pessoal? Vamos tentar ver as reivindicações deles. Quem garantiu isso foi Lula. Escreve aí também. Iniciou-se então nesse período, né, esse movimento sindical tornaria-se, no caso, uma das características do próximo período que nós vamos falar agora. Esse próximo período é o chamado Nova República, tá, pessoal? Vamos lá, a Nova República é caracterizada ou iniciou-se com o governo de José Sarney. Por que Nova República? Foi o primeiro presidente eleito. Indiretamente, sim, mas foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar, tá? José Sarney assumiu o poder porque também morreria o presidente eleito
indiretamente, tá? Após o período militar, tá bom? Sarney e permanece, no caso, até os dias atuais, ou seja, a República, chamada Nova República, iniciou-se com José Sarney e permanece até os dias atuais, tá bom? Com o primeiro mandato do presidente, da presidente Dilma Rousseff, perpetuando-se depois também até o atual Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Bom, ele foi eleito, como eu falei, Sarney, pelo voto indireto, ou seja, esse voto indireto determinou o primeiro presidente depois de uma ditadura, de uma permanência militar no poder, tá? E nesse período também, pós-ditadura militar, criou-se a nossa atual Constituição promulgada, chamada Constituição de 1988. Nós temos também no canal, pessoal, uma aula gravada sobre essa Constituição de 1988. Dá uma olhadinha no canal lá que vocês vão entender melhor, tá? Essa Constituição de 1988 é essa mesma, tá, pessoal, em que, no caso, o Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro no poder, né, no Congresso, está querendo mudar. Ele quer pegar uma carona no Chile, ou seja, já lá que foi feito um plebiscito e a população determinou, não, vamos fazer uma nova Constituição, e eles falam que tem que ser reescrita essa Constituição. Não é legal, porque a nossa Constituição é muito cidadã, sim. Tá? Que garantia eleições diretas e livres, essa Constituição de 88, todos os cargos eletivos, para todos os cargos eletivos. A divisão dos poderes foi mantida nessa Constituição e uma nova perspectiva democrática para o Brasil. O primeiro presidente eleito diretamente, pessoal, pelo voto popular, tá? Foi Fernando Collor de Mello, ou seja, desde 1960 até agora, o mais atual, foi Fernando Collor de Mello que foi eleito o primeiro presidente eleito diretamente. Em 1989 aconteceu isso, tá? Porém, os escândalos econômicos, né, levaram ele ao tal do impeachment, ou seja, ele não foi, ao contrário do que muitos imaginam, o primeiro presidente a sofrer impeachment no Brasil. Daqui a pouco eu vou citar outro. Bom, a partir dessa renúncia, ou seja, impeachment, marcaram a história da República Brasileira os mandatos de outros dois governantes, tá? O primeiro que nós vamos falar aqui foi o FHC, Fernando Henrique Cardoso, tá? Ele criou, quando era ainda ministro da Economia, o tal do Plano Real, que existe até hoje, tá? Que pôde garantir uma certa estabilidade econômica necessária aos investimentos estrangeiros. Para vocês terem ideia, o Plano Real determinava o seguinte, pessoal, o real vale a $1. Vocês estão vendo que no governo agora atual nós estamos com o dólar a quase R$6, tá? Outro grande líder político que nós tivemos aí, que cumpriu, assim como Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, 8 anos no poder, foi quem? Luiz Inácio Lula da Silva, aquele mesmo que saiu lá das primeiras greves do ABC, tá? Foi o primeiro presidente de origem, no caso, operária da República. Buscou caracterizar seu governo pelo quê, pessoal? Pela distribuição de renda. Bom, sobre a República, nós vamos falar até aqui, né? Sobre essa nova República. Num próximo encontro nosso, numa próxima aula, nós vamos retomar a ideia e falar então sobre o que, pessoal? Sobre a corrupção no Brasil, porque não tem como falar sobre República Brasileira e não falar sobre a corrupção. Entrem no canal, deem a sua opinião, tá? Critiquem se for o caso e eu espero vocês até o próximo encontro. Até lá!